Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria todo mundo aqui nessa quarta-feira de cinza! Gente, é todo mundo diferenciado de estar aqui numa quarta-feira de cinza, focado em crescimento. Como é que vai fazer 2023 ser ainda mais extraordinário do que foi 2022? Agora é a hora de você passar uma mensagem, convidando os consultores, convidando seus supervisores, convidando aquele bloco da folia, avisar que já acabou o carnaval, agora o ano começa literalmente, não é verdade? E para isso, eu quero que todo mundo aproveite, esteja com lápis e papel na mão, porque a gente vai ter, sem dúvida alguma, um dos melhores aprendizados que a gente pode ter é através da experiência de outras pessoas. O caminho que outras pessoas trilhou deixa marcas que a gente pode aproveitar essas pegadas e seguir o mesmo caminho para ter resultados similares. Então, muito bom estar aqui com todos vocês. Parabéns pela turma aí do bloco dos focados, né? Do bloco dos querendo desenvolver uma vida extraordinária, uma vida de sonhos. E para esse momento aqui agora, a gente vai dividir em dois momentos. A gente vai ter um passo a passo, com a apresentação de slides e tal, do que fez essa pessoa, né, esse casal chegar ao nível de liderança que vai acima do nível de tabulador, que a gente chama. Tabulador é o primeiro passo, acessa a quarta forma de ganhos da Herbalife, os bônus. E o nível de 2.500 ROIs, que chama de Get Plus, é um passinho que está próximo da equipe de milionários. A equipe de milionários é onde vai acessar os 4% de bônus. Em geral, isso quer dizer que afetaram a mais famílias, compartilharam essa nutrição com mais pessoas e compartilharam sobre essa oportunidade de negócio transformadora de vidas com mais e mais pessoas. Então, todas as vezes que a gente faz reconhecimentos e todas as vezes que alguém compartilha a trajetória, as decisões e o caminho que trilhou para atingir esses resultados, todos os demais que estão no caminho se fortalecem, porque a gente, né, fica pensando assim, nossa, que legal, também vai chegar a minha vez. Nossa, essa dica valeu a pena. Esse aprendizado que ele teve, que está compartilhando, vai valer a pena. Então, agora, desejo que você tenha chamado aí mais pessoas suas do seu grupo, já vou chamar mais gente aqui. Certo? Hoje já tinha gente, tinha presidente Daniel, que estava logo cedo pensando que era às 9 horas da manhã, né? Entrando aqui na chamada. Sentindo falta de todo mundo aqui. Calma, gente, é às 15 horas. O Wellington já estava desde cedo querendo ver toda essa apresentação. Então, eu queria parabenizar, antes de mais nada, reconhecer, agradecer pelo tempo, e não apenas pelo tempo, mas por transmitir, né, abrir o livro e transmitir os pontos que foram fundamentais para chegar a esse tipo de resultado que está tendo aqui agora. Então, para isso, para conduzir esse painel, fazer as perguntas e orientação, ninguém melhor do que alguém que estava junto nesse passo a passo, nessa construção, desde a chegada do primeiro dia deles. Então, me ajudem a reconhecer e a receber aqui, membro da equipe internacional de presidentes, Daniel Henriques, com você. Ótima tarde, pessoal. Martim, você falou quarta-feira de cinza, mas para a gente aqui de cinza não tem nada, porque nós estamos tacando fogo, graças a Deus. O movimento não para, a ação não para, os resultados não param de serem construídos e acumulados. Então, estou muito animado de estar aqui. O Wellington está aqui desde 9 horas querendo treinamento. Cadê? Onde é que vai acontecer e tudo mais? E, na verdade, é desse jeito, né? Do jeito que a gente está na pegada do dia a dia. Graças a Deus que temos aí essas oportunidades de compartilhar, né, as ações e os resultados. E nós estamos aqui hoje para, mais uma vez, como eu sempre gosto de frisar, reconhecer os resultados de um casal de líderes que estão, neste momento, executando, continuam executando. Ontem ela mandou algumas ações que eles estão fazendo neste período, continuam porque atingiram a primeira meta, mas ainda não atingiram o seu objetivo final, que é chegar a membro internacional da equipe de presidentes. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, mas antes eu gostaria, mais uma vez, de colocar aqui, como o Martinha sempre nos ensinou, a concentrar. A Martinha sempre falou sobre a questão da... ela cita Jim Rohn falando sobre aonde você estiver, esteja lá, né?
E isso é muito importante, porque nós temos muitos treinamentos, nós temos muitas fontes de conhecimentos, né? E muitas das vezes, por essa série de ações, a gente acaba muitas das vezes simplesmente participando, estando aqui. Existia um vídeo chamado The Next Trillion, né? Inclusive tem novidade chegando por aí da Herbalife, mas esse vídeo durante muitos anos, e ele falava tinha uma frase lá que ele falava o seguinte: você ser espectador da própria existência, né? E Martinha fala isso: cuidado para não estar perdendo vida em vida, achando que está capitalizando o seu maior patrimônio, que é o tempo, que esse nunca mais iremos recuperar. Então, quem está aqui, primeiro, parabéns por estar aqui, e eu espero que você possa extrair o máximo do que é importante para você, para a sua vida. Aqui somos consultores e estávamos agora há pouco falando, Gina e Ângelo, e eu, sobre a questão assim, o que é importante compartilhar, né? Qual a forma melhor de compartilhar? E estava falando com eles que é simples o que faz, porque nós não estamos aqui para impressionar com as nossas palavras, mas sim com os nossos resultados que validam as nossas ações. Jaime sempre colocou para a gente que ele nunca seguiu o homem, porque o homem é falho, mas ele sempre nos ensinou a seguir os números, porque os números nunca mentem. E neste momento, esse casal estão com números exemplares que nos convém ouvir e, quem sabe, né, fazer alguns pequenos ajustes para que possamos também ter resultados inspiradores e daqui a pouco estar compartilhando, porque o sucesso ele é cíclico. Chega um momento que tem mais pessoas que vão estar com mais resultados e mais nós estaremos sempre aqui para reconhecê-los. Então, agora nós vamos entrar aqui com esse casal, Gina e Ângelo. Eu gostaria que vocês me ajudassem aí a reconhecer, a recebê-los, na verdade, né? Então, Gina e Ângelo tá aí. Primeiro, gostaria que vocês compartilhassem sobre a questão do resultado, para a gente entrar logo nas dicas, que eu estou ansioso aqui para saber o pulo do gato. Então, pessoal, boa tarde a todos. Martinha, o Daniel é incrível, né? Ele falou que de cinzas não temos nada, já estamos tocando fogo. E é de fato, pessoal, para a gente é uma honra. Obrigada, Martinha. Obrigada a todos os presidentes da Vida que Sonho, né, por estarem aqui também ouvindo a gente. Para a gente realmente, assim, é um prazer estar aqui compartilhando tudo que a gente tem aprendido com vocês, né? Se nós ficarmos nervosos aqui, vocês perdoem a gente, porque você imagina, um dos nossos professores também, como o Hélio, querendo ouvir a gente desde as 9 da manhã, vocês imaginam como eu já devo estar nervosa depois de ouvir tudo isso. Então, na verdade, tudo começa com os nossos resultados, né? Eu tive um resultado muito bom. Eu ganhei 14 quilos com a nutrição, com o uso da nutrição. Bom, eu eliminei nesse período 18 quilos, né? E, pessoal, aqui nessa tarde de hoje, para não ficar tendo a perda da concentração, a gente decidiu, eu e Gina, ela fazer toda a condução da apresentação, porque assim faz uma sequência para que vocês não percam os detalhes e assim eu fiscalizo ela melhor, tá certo? Pode passar, Daniel. Afinal de contas, de profissão, vocês ainda não compartilharam conosco. A Gina, eu sei que era vendedora de roupa, e o Ângelo trabalhava no Tribunal de Contas. Então, de fiscalização, ele entende. A função é a mesma, né? Então, tá aí, né, os nossos professores e mestres, né, que estão aqui ouvindo a gente. Obrigada. Tudo começou, pessoal, começo do ano de 2022. Nós temos 13 anos de negócio e nos primeiros 2 anos nós qualificamos GETs, mas a gente estava feliz com o que a gente estava tendo, né, de rendimentos. Mas assim, o que acontece? Chega uma fase na nossa vida e no nosso negócio que a gente precisa tomar algumas decisões. Então, começo do ano passado, a gente tomou algumas decisões, mas a decisão realmente, de fato, foi tomada
né, diante desses líderes que nós somos muito gratos, né, por vocês ensinarem para a gente, mostraram para a gente que o caminho basta a gente seguir, né, esse trilho do sucesso. A gente já ouviu um velho ditado, é calçar as botas de vocês. Vocês validaram, né, para a gente. Então, foi no final de semana de liderança em Salvador, em maio, que nós tomamos a decisão. Nós pedimos para tirar uma foto com todos vocês, porque a gente queria documentar a nossa história, porque desse evento a gente saiu decididos a não voltar mais no final de semana de liderança do mesmo jeito que a gente entrou. Então, assim, a gente vai aos eventos e muitas vezes a gente vê tudo aquilo, a gente sai animado, mas às vezes a gente precisa tomar algumas decisões, e foi quando a gente saiu desse evento decididos, procuramos o nosso mentor, que é o Daniel. Gina, eu vou te interrompendo aqui alguns momentos. O que fez vocês, já que era mais um evento durante 13 anos, vocês nunca perderam os eventos? E o que esse evento teve de especial, no seu caso, no caso de vocês dois, que vocês tomaram a decisão? O que mexeu com vocês nesse determinado evento? Ou por que vocês já foram para esse evento de uma forma insatisfeitos? Como é que estavam vocês nesse momento para que caísse a ficha e falasse assim, chega, já deu até aqui, como diz Martinha? Daniel, nós já fomos com a mente bem preparada para receber, né, as informações. Como eu falei, no início do ano a gente já tinha tomado algumas decisões, mas quando a gente chegou nesse evento, que a gente viu o VIP, né, falar, que foi até o Eduardo, falar que tinha aberto 40 espaços de vida saudável, a gente olhou para a gente mesmo e a gente fez algumas perguntas que eu acho muito importante quando a gente vai aos eventos, a gente ir buscar algumas respostas. E naquele momento a gente falou, por que não a gente? Por que não a gente validar o que a gente veio buscar aqui? Então, foi naquela fala, foi naquele momento, foi naquele evento, a gente já estava com a mente preparada, a gente já estava querendo, que a gente parou e pensou, a gente pode também. E de maio a dezembro, depois que a gente saiu daí e sentamos com você e alinhamos, a gente abriu 14 espaços de vida saudável, de maio a dezembro. Então, assim, foi assim, Daniel, juntou tudo, a promoção, que a gente já estava decididos, né? Quando a Herbalife lançou a promoção do Desafio Brasil, começo do ano passado, a gente já queria ganhar essa promoção. E aí nós sentamos com você, fomos analisar, fomos estudar e ver que realmente a gente precisava mudar a nossa rotina, porque a gente tinha uma rotina como é que eu posso dizer para vocês? Uma rotina de manutenção de negócio e a gente precisava fazer uma rotina de quê? De crescimento. E aí a gente foi, analisou o que a gente já tinha, então a melhor coisa é isso, é você ter alguém que te direcione, primeira coisa, para avançar nesse negócio. A gente entendeu que a gente precisa de alguém mais experiente. Antes da gente vir para cá, para a gente começar esse treinamento de hoje, primeiro eu liguei para o Daniel. Primeiro a gente alinhou com ele. Porque, assim, por mais que seja a nossa rotina, por mais que seja o nosso dia a dia, por mais que seja tranquilo a gente vir falar para vocês do que a gente está fazendo, mas a gente precisa ouvir, né, da pessoa mais experiente o que de fato interessa para o novo que está chegando, né? Então, assim, aqui nós estamos falando para as pessoas que já têm muito tempo de negócio, mas especialmente para os novos. Por quê? Para os novos chegarem até onde a gente chegou. E aí, Daniel, você pode passar, por gentileza, essa parte, né? E eu vou compartilhar agora com vocês, pessoal. Eu só tenho 18... Gina, só uma observação que eu gostaria que você enfatizasse mais para que nós estamos aqui. Botei essa foto bonita aqui, né? Afinal de contas, a gente, né? Qual a importância? Você comentou, mas eu gostaria que você desse um olhar mais profundo da diferença que é você trabalhar sem um mentor, que eu sempre falo que o mentor ele é um GPS, né? Você decide para onde quer ir, decide a partir de onde você está, e esse GPS te dá o caminho mais curto
para você chegar onde você tem que chegar. E qual a diferença que o mentor fez? Que vocês trabalharam durante um período sem e agora com novamente. Qual o impacto que isso tem na produtividade do seu negócio? Daniel, a gente vai errando menos, né? Então, assim, quando a gente tem uma pessoa experiente e a gente decide, primeiro a gente precisa decidir, pessoal, primeiro a gente precisa querer. Não é assim, do nada eu vou falar com o Daniel, eu vou fazer primeiro para depois. Eu estou citando Daniel, que é o nosso mentor, mas digamos assim, não é assim, você começa a fazer o teu trabalho e daqui a pouco você faz e depois você vê que não era aquilo e você vai e pergunta. Não, 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 é o contrário. Primeiro a gente traça um plano, depois a gente vai executando, e nesse meio termo, a gente vai precisar consultar se gerar dúvida. Porque toda vez que gera dúvida, tem algo errado. Então, assim, a gente está ciente, Daniel, a gente passou a fazer perguntas para você, coisas simples que a gente não fazia, a gente fazia no início do nosso negócio. Então, a gente fala, Daniel, a gente está pensando de fazer isso. É assim mesmo? Na sua visão, é por aqui? Você acha que fazendo desse jeito aqui, qual é o resultado, né? E aí, Daniel, até hoje é assim como foi para vir aqui, né? Então, é diferente, pessoal. Nós ficamos 5 anos fazendo do nosso jeito. Porque a gente já sabia, a gente já tinha desenvolvido as habilidades de um consultor da Herbalife. Então, assim, a gente já sabe o básico, nada mais, nada menos do que a gente está fazendo. É só o básico. Quais são o que é o básico, Gina? Eu vou compartilhar agora com vocês aqui o que é o básico, né? O básico, pessoal, é a gente fazer, pode passar, Daniel. Então, assim, eu acho que não sei se ficou claro, né? Para trabalhar sozinho é de um jeito, você vai errando, você vai perdendo muito tempo, e com o mentor você economiza tempo, você evita os erros, né? E você, todas as vezes que você ligou querendo a resposta ou querendo a validação da sua opinião, você ouviu o que você queria ouvir ou algumas vezes você ouviu o que você não queria ouvir? Eu ouvi o que Mas mais... precisava ouvir. Eu ouvi, Daniel, mais o que eu não queria ouvir. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, às vezes a gente quer a resposta, mas às vezes é por isso que tem que ter muito claro que você quer. Porque você vai ouvir coisas que às vezes você acha que você estava certo e muitas vezes... Aqui, na verdade, eu costumo dizer, não é certo e nem errado, desculpa. Na verdade, é assim, a voz da experiência. Então, muitas vezes, a gente achava que a gente estava convicto e o Daniel falava e a gente parava, pensava e analisava e doía e a gente falava mais, realmente, a gente tentou 5 anos do nosso jeito. O Daniel tem razão. Na experiência dele, realmente cabe mais isso aí, Ângelo. Então, assim, quando a gente decide fazer algo e, por exemplo, no caso aqui, qual é o nosso... O que a gente quer na Herbalife? A gente queria mudar de nível. Então, se a gente soubesse 100%, a gente já estava no nível que a gente queria, que é a equipe de presidentes. Então, a gente passou a quê? A querer ouvir, né, e colocar em prática. Porque não basta só ouvir, né? Basta... É igual ir aos eventos. A gente nunca perdeu um evento, mas você vai lá, você vai ouvir, depois você vai digerindo e você vai vendo que muitas vezes aquilo ali é o que vai levar aquela rotina produtiva, que é o que nós vamos falar aqui agora. A rotina produtiva, pessoal, é que muitas vezes a gente não quer. Porque o Daniel, durante 5 anos, a gente fazendo do nosso jeito, toda vez que o Daniel vinha aqui, tudo, a gente ficava meio receoso, porque a gente não queria aquela rotina de construção. Porque a rotina de construção, pessoal, tira a gente do comodismo, né? Mas eu garanto para vocês, a rotina de construção é muito melhor do que a rotina de manutenção do negócio. Eu garanto para vocês. É um esforço prazeroso, é um esforço que a gente vê avanço. E a gente vai ficando mais feliz. Gina, muitas vezes a gente conversava e você falava que estava exausta. E eu pensava, nossa, mas a pessoa está exausta de não fazer nada, de continuar na zona de conforto, de continuar naquela, acordar, vai para o espaço, vai para a certificação, volta, aquela rotinazinha básica. Como é que a pessoa está? E depois nós fomos entender
que o cansaço, como diz a Martinha, da energia vital, vem da frustração de você almejar resultados diferentes, mas continuar com a mesma atitude, com a mesma rotina, e no final das contas, quando acaba o mês, mais um mês que eu perdi, mais um mês que eu perdi. Então, realmente, o que você está falando aí, eu percebia do lado de cá, esse cansaço. Agora eu vejo você trabalhar de uma forma muito mais produtiva e não tem conversa sobre cansaço. Incrível, né? Porque, na verdade, Daniel, tudo cansa, né? Você só precisa escolher qual tipo de cansaço você quer ter. Eu lembro que a Martinha falava bem assim, lá no início, né, da nossa formação, nesses treinamentos aqui, tem muita gente nova, e eu lembro que a Martinha falava bem assim, a rotina de construção, ela é diferente, a gente cansa, a gente deita para descansar quando o corpo já não está mais é, com aquela energia, né? E parece que é incrível que no dia a dia a gente começa a sentir que realmente é assim. Mas não é ruim, pessoal. Eu quero dizer para vocês que é gostoso, é prazeroso. Você tá cansada, mas você está feliz. Porque você está vendo progresso, você está vendo avanço. E dentro do negócio da Herbalife, todo mundo aqui tem uma rotina, todo mundo trabalha. Agora eu vou entrar, eu tenho 12 minutos, né, para Dizer qual é falar essa rotina, que a gente está aqui querendo saber qual é a rotina. exatamente. Martinha disse, olha, você vai passar, Gina, a tua rotina, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, como foi, né? Então, Martinha falou, você só tem 30 minutos para você passar tudo. Brincadeira. Mais ou menos, Mas tá? não, Tem certas coisas que você não precisa falar. brincadeira, eu estou falando isso, mas é para eu controlar o meu tempo mesmo, pessoal. Então, assim, eu tenho apenas 12 minutos para passar para vocês aqui a minha rotina. Por que eu vou dar 12 minutos? Porque, na verdade, eu preciso que vocês entendam que é simples. Porque senão a gente vai ficar falando, 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 e vocês, na verdade, vão dizer, certo, eu entendi e já chegou, mas eu quero mesmo, eu como. Né? Que era isso que a gente sentia durante todo o tempo. Então, vamos lá, pessoal. Tudo começou a partir da nossa decisão. A gente saiu do final de semana de liderança, decididos, né, seguir o plano que o Daniel tinha traçado para a gente. Então, ele falou bem assim: olha, Gini e Ângelo, vocês agora têm que trabalhar de uma forma intencional. Vocês têm que ir para o espaço de vocês, não vai mudar nada na rotina de vocês, só vai intensificar, né, o foco. Porque uma coisa é você acordar, abrir seu espaço de vida saudável, cuidar, limpar, atender o cliente, fazer avaliação. Uma coisa é isso, porque você está indo ali fazer a tua rotina, cumprindo a tua agenda de consultor. Mas você precisa entender que o trabalho para crescer ele tem que ser um trabalho focado, um trabalho intencional. A pessoa, o teu cliente está ali do teu lado, ele pode ser teu presidente. Então, vamos lá. O que é que acontece? Como foi que a gente fez? A gente começou a ir ao espaço, nós não mudamos a rotina do nosso espaço, nós ajustamos as coisas. Então, aqui está uma foto do lado esquerdo, está eu com uma cliente, né, atendendo, fazendo a avaliação dela, falando dos produtos para ela levar para casa. Então, como é que é a nossa rotina, pessoal? A gente vai ao espaço, a gente atende os clientes que já tem, a gente faz avaliação para aquele que quer o acompanhamento e para o novo, a gente faz ali aquela avaliação. Fazemos o acompanhamento daquela pessoa. Depois daquele acompanhamento, digamos assim, a gente tem um período, a gente até brinca, a gente aprendeu lá atrás, né? Que a gente, Daniel fala bem assim, o cliente novo, ele tem um prazo com a gente. Então, do primeiro ao oitavo, 10 dias no máximo, que a gente acompanha e sente dele, né? Como é que se ele realmente é um cliente que está insatisfeito com a profissão dele, se é um cliente que tem alguém da família dele que possa também vir ganhar uma renda extra ou desenvolver esse negócio. Então, a gente escuta, a gente passou a quê? Aí é o espaço agora, fazer aquela rotina do básico que foi lá atrás que levou a gente a chegar onde a gente chegou. Então, a gente aplica as 5 habilidades que a gente fala do consultor. Então, quais são as 5 habilidades do consultor? Ele precisa, na formação dele, passar pela fase aprender a cadastrar, aprender a fazer pedido, saber fazer a bioimpedância, saber as áreas do espaço, entender todo aquele processo do consultor. E aí, o que acontece, pessoal? Às vezes,
isso demora, isso dá trabalho para formar o novo. A gente estava falando, eu e Daniel, sobre isso. Então, a gente vai ali, acompanha o nosso cliente, aí a gente sente dele, né, se realmente ele está insatisfeito, a gente leva para o STS, está aí o resultado de um outro cliente. Esse cliente ele tem 2 anos com a gente, uns levam mais tempo. Sabe por que leva mais tempo? Porque a gente não estava trabalhando com aquela intenção que a gente estava lá atrás. Muitas vezes, pessoal, a gente precisa fazer essa reflexão. Será que a minha rotina de consultor, será que assim, eu estou triste, eu estou desanimado, eu queria que ter avançado, mas será que eu fiz tudo o que tinha que ser feito como consultor? Será que eu dei o meu melhor? E aí foi isso que a gente entendeu. Então, a gente faz o quê? A gente voltou a fazer aquilo que a gente fazia antes. Então, tá aí o resultado de Marcelo, né? Marcelo é um cliente que está com a gente há 2 anos, levamos ele no STS, que é isso, a gente acompanha o nosso cliente, leva no STS, chegou no STS, ele abriu a visão, o Wellington foi o nosso VIP, eu até, essa foto aí do Marcelo, eu mandei para o Wellington esses dias, o Wellington fechou a supervisão para estar com a gente lá em Vinícius agora, que ele está vindo, né, lá, o evento que vai ter de imersão lá em Salvador, e aí, Daniel, você pode passar a próxima. Depois, Trabalho de pessoal, campo, Gina, esse é o trabalho interno. E quando isso. você. Qual é o Aí, trabalho assim, de expansão de forma que eu falo intencional, né? Uma coisa eu estou ali tendo organicamente os participantes que eu tenho, fazendo aquela processo de acompanhamento e de conversão. Mas tá, e como é que eu faço? Como é que eu saio do orgânico para o projetado, para o intencional, para falar, eu vou abrir uma quantidade de espaços, isso depende de mim, mas qual é o próximo passo que eu vou ter essa matéria-prima? Onde é que estão essas pessoas? pode passar, Daniel, a próxima. Então, pessoal, essas pessoas nós já temos, com exceção do novinho que acabou de cadastrar. Mas, assim, mesmo ele novinho que acabou de cadastrar, ele tem uma lista, ele tem um ciclo de amizade. Então, assim, como é que é feito? Então, eu acompanho o meu cliente, olha o trabalho como muda, olha a rotina como muda. Eu atendo o meu cliente, eu acompanho ele, eu levo num evento, eu falei o STS, mas pode ser numa capacitação. Ele decide o quê? Ser um consultor, ser um supervisor? Agora vamos formar no campo. Essa foto aí, pessoal, é uma rotina nova de agora. Né? Então, veja bem, aí a formação dos supervisores, como é que a gente faz? Ele decidiu, fez um pedido, a gente pede para ele reunir na casa dele ou na casa de alguém da família, para a gente falar, é como se fosse uma festa shake, né? Ou se chama reunião caseira, outros chamam festa shake, outros chamam dia de espaço, não importa o nome que você vai dar, você vai reunir as pessoas e vai falar dos produtos. Tá aí essa última ação agora foi formando essa nova supervisora que está do meu lado direito, né? Ela foi uma ação que nós fizemos. Lá a gente já identifica a pessoa, se tem alguém para o negócio, né? Que possa naquela região ali que dela também ter um espaço de vida saudável. A gente convida para ir ao espaço, está aí o resultado dessa menina do lado esquerdo, do lado direito. Nós fizemos essa ação, convidamos ela para vir ao espaço, para ela entender como é que funciona o processo. Depois, ela decide se quer ou não, a gente cadastra. Pode passar, Daniela, decidiu cadastrar. E essa rotina, ela vai sendo feita com os novos e com os que têm mais tempo. Essa foto aí, pessoal, é o seguinte, nós temos aí 5 linhas sendo desenvolvidas, né? Sendo acompanhada, melhor dizendo, desenvolvida não, sendo acompanhada. Porque aqui, ó, nós temos aí a Micaele, que é uma linha nossa, né, na foto lá em cima do cantinho. Nós temos Maria, tudo com seus caixinhos abaixo, né, com suas pessoas abaixo. Então, nós temos a Micaele, nós temos Maria, que está aí com uma outra dela. Nós temos aqui do outro lado, lá no cantinho direito, lá em cima, nós temos já a Eliane, que também é uma pessoa que é primeira linha. Nós temos aqui essa que eu estou com uma forma de selfie. É uma nova pessoa, é uma pessoa nova, abaixo também de um supervisor nosso, formando em campo, pessoal. Essa aqui no meio é a mais nova. A que está abaixo aqui, onde está acompanhamento do campo, é a mais nova. Aí é a da linha de Pablo, né, que é um get também da nossa equipe. Então, a gente dá esse acompanhamento, pessoal, com base no que, digamos, aquela linha da gente. Ela está no momento dela, ela quer ser desenvolvida? Quer. Então, vamos lá.
A gente vai ver dentro do espaço dele ou dentro da lista dele aquela pessoa que quer desenvolver também um negócio da Herbalife. E a gente vai descendo, a gente vai formando os novos e acompanhando os antigos. E antes a gente não fazia isso. Era Gina, diferente a nossa uma rotina. pergunta. Como é que você promove para ter essas reuniões aí? Você fala o que para esse teu supervisor? Para ele decidir juntar as pessoas? Qual é a pergunta e qual é a condição para você fazer essas apresentações individuais? Daniel, é como eu falei, primeiro parte da gente, não tem para onde correr, a gente vai voltar para a gente novamente, vai voltar para a nossa decisão. Então, Então, a mas gente aí saiu... você decidiu. Aí o que você fala para esse teu supervisor para saber se ele quer ou não e para ele juntar as pessoas? Eu falei para ele, eu reuni algumas pessoas da nossa equipe, né? Fui falando com eles que a gente estava decidida a mudar de nível se eles queriam também. Ok. E alguns falaram que sim. Sim. Só que outros falaram que não. Porque normal. Uns falaram que sim, nem pensaram o que era que ia ser feito na rotina. Os outros falaram bem assim: Gina, eu acho que não. Aí eu falei: mas por que não? Você está tanto tempo em Herbalife? Eu também estava. Não, mas é porque eu não quero sair do meu espaço, eu não quero sair da minha rotina. Porque quando eu saio do espaço, esvazia. Eu falei: então tá certo. Então reúna aqui as pessoas dentro do seu espaço, porque aqui dentro tem cliente satisfeito que gostaria de ganhar uma renda extra. E assim é assim que a gente chega para eles, Daniel. Pode passar a próxima. Pronto, aqui é o resultado, né? Que a Gina falou uma coisa interessante. Se houve muito em campo, a pessoa falou o seguinte: não, mas se eu sair do meu espaço para fazer a apresentação, né? E a Martinha fala o tempo todo de organizar a agenda. Ontem eu estava lembrando da Martinha, eu tô organizando aqui os treinamentos, organizando nossa agenda, e eu lembrando da Martinha falando. Quantas pessoas poderiam sentar num momento agora, nesse momento que é todo mundo distraído, que chama de ócio produtivo, né? E você tá ali e montar o seu planejamento para o sucesso, como diz Jim Rohn, né? Que se a gente não planejar o sucesso, já está planejado o fracasso. E nesse momento, planejar. Então, quando a gente vê isso, a pessoa fala: não, mas eu não quero sair do meu espaço. E aí a gente fala assim, lembra muito dos treinamentos, nós temos 4 formas de ganho e a pessoa se autolimita a apenas uma forma de ganho. É óbvio que eu só tenho 24 horas. E isso é importante para você que está nessa sala entender com o exemplo de Gina e Ângelo o quanto que não vale, que agora a gente vai falar de números, o quanto que não vale você dedicar parte do seu dia para a sua independência financeira. Jim Rohn uma vez falou, citou isso, e isso eu guardo comigo também, os grandes ensinamentos desses mestres, né? Jim Rohn perguntou a uma pessoa: nossa, você atende tão bem aqui, e a pessoa fala: eu gosto muito do que faço. E você se vê fazendo isso por toda a vida e ainda assim realizar os seus sonhos? A pessoa fala: não, o que eu estou fazendo aqui não vai me levar a realizar os meus sonhos. E ele faz a pergunta extraordinária: quanto tempo do seu dia você dedica em encontrar uma forma de realizar os seus sonhos? E a pessoa fala: não, eu não dedico, eu não tenho tempo para isso. E aí ele volta falando o seguinte: então você já decidiu que você não vai realizar os seus sonhos nunca? E o nunca é definitivo. Então aqui estão os números de Gina e Ângelo, começaram a fazer o trabalho em janeiro do ano de 2022, tinham 81 consultores e com esse trabalho de campo chegaram a 225 consultores. Então, olha aqui o impacto do crescimento exponencial. E eu tenho certeza absoluta que não foram eles que cadastraram as 140, os 140 novos cadastros. Mas a ação do líder, ela inspira em campo. Então, Gina, e eu vou falar aqui rapidamente você me diz aí sobre essa questão do recrutamento de novos consultores e da incubadora, né? Que é a certificação onde é desenvolvido a visão, as habilidades para continuar o crescimento do negócio independente de vocês. Vamos lá, pessoal. Estou agoniada porque essa tarde é dividida em 2 etapas. O que eu aprendi já me trouxe até aqui. Eu estou agoniada para ter a segunda parte aí com a nossa
É incrível, Martinha, né? Meu tempo já acabou, disse que era 30 minutos, então já acabou. Só vou falar agora dos resultados, né? Que é o que mais importa. Mas eu quero aqui mesmo é aprender para continuar avançando. Mas vamos lá, pessoal. O que é que acontece? Nós temos que entender que as pessoas só vão fazer não aquilo que a gente fala, e sim aquilo que elas veem a gente fazendo. Os novos que estão chegando, eles estão vendo a gente com a rotina de manutenção. Eles não veem a gente numa rotina de construção. Então, o que acontece? Eles vão num treinamento, como eu falei, ou vão até na capacitação, mas ele não vê o líder, muitas vezes, fazendo, porque ele chegou depois. Ele não viu aquela construção de lá de 13 anos atrás. Então, a galera nova que chegou de uns 5, 6 anos para cá, 8 anos para cá, eles não viram a rotina que a gente construiu até chegar aqui. Então, primeiro, nós fizemos o quê? Para a gente chegar para as pessoas e dizer que dentro dos espaços de vida saudável deles, tinha clientes que poderiam se tornar consultores, nós fizemos primeiro. Foram 6 supervisores de primeira linha que saíram a partir dos nossos clientes. 6 supervisores de primeira linha. Isso é um número que a gente chegava para eles e mostravam. Então, Daniel, isso aí, que como você falou, não foi a gente. Foi eles vendo a gente construir e seguiu fazendo. E levando para a capacitação. Onde era que eles viam, pessoal? Na capacitação. Todas as terças-feiras, nós temos uma capacitação para formar os novos. Tinha vezes da capacitação ter 6, 8 pessoas, 9 pessoas. Mas eram os novos que estavam ali com desejo ardente de querer saber o como. E muitas vezes, os de mais tempo, que tinham mais tempo, realmente não iam, porque eles não precisavam na cabeça deles. E aí, chegou o dia dessa capacitação estar assim, lotada. Então, assim, Daniel, pode passar, né? Só que Aqui agora... eu gostaria de fazer uma outra observação, que são, olha a quantidade de supervisores que tinham em fevereiro de 2022 e olha a quantidade de supervisores que tem nesse fevereiro. E olha a retenção. A retenção de 2021 para 2022 foi 29%. E nesse agora a retenção, aqui não foi, a retenção foi de 70%. E agora a retenção aqui foi de 96,5%. Olha o impacto de acúmulo de supervisores nessas ações. E, Gina, por favor, ilustre aí. Por que tem tantos novos supervisores? Porque, Daniel, eles viram como é que é feito. As pessoas elas só precisam ver como é feito. Então, assim, eles começaram a acompanhar a nossa rotina. Eles iam nos STS e viam os supervisores sendo reconhecidos. Então, eles começaram a fazer a mesma coisa, a cadastrar, a levar para capacitação, para formar, para o STS para reconhecer. Então, foi muito importante, né, os STS terem voltado. Foi muito importante, porque lá é o retrato de um mês trabalhado. Porque todo dia primeiro zera. A gente precisa começar de novo, e de novo, e de novo. Até quando, Gina? Até a gente chegar onde a gente quer. Cada um tem um objetivo, né? Então, assim, esses últimos meses, esses últimos dias, hoje eu estava falando com uma pessoa, com Maria, que é uma pessoa da nossa equipe, e eu falei bem assim, Maria, as pessoas vão ver a gente em Los Angeles, as pessoas vão ver a gente logo, logo, né, viajando, e eles vão querer, mas eles não entendem que isso aqui é só um retrato do que foi feito lá atrás. Mas foi uma escolha, uma decisão nossa. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem ter o que a gente tem, é normal, pessoal, do ser humano, ele só quer o final, né? O Daniel fala que é o final do filme. Então, assim, eles só querem, eles não, mas muitas vezes, pessoal, é porque não há compreensão. Porque, como eu falei, a rotina da construção, ela é melhor do que a rotina da manutenção, né? Então, Daniel, para a gente encerrar, de fato, E né? por isso vocês estão aqui nos compartilhando, né, parte dessa rotina. E uma coisa que é interessante aqui são os números. Quando vocês começaram, já estavam ganhando ali, entre royalties e bônus ali, sei lá, seus R$7.000, né? E aí fizeram um processo de construção e no último mês foi R$14.327 de royalties, mais 11.761, mais de R$26.000
entre royalties e bônus. Então, significa que você aumentou R$19.000 por mês por ter escolhido e fazer o acompanhamento e fazer a construção, fazer as autoavaliações em campo. E vocês estão satisfeitos com isso? Qual foi o maior, para a gente finalizar, o maior aprendizado de vocês terem tomado essa decisão e qual é a dica que vocês dão aqui para os nossos consultores a partir de agora também poderem construir nesse 2023, porque esse 2023 já está sendo um ano extraordinário e nós temos certeza que em dezembro nós estaremos celebrando muito sucesso dessa organização. Então, Daniel, o aprendizado é o seguinte, é que o ser humano, na verdade, basta ele querer, entendeu? Tudo está ali. Basta a gente querer. A Herbalife, ela é uma empresa que ajuda, ela só ajuda a gente a realizar o que a gente quer, o que a gente sonha. Então, assim, o que é que faz? Esses dias eu falei na capacitação. O que é que faz uma pessoa, no começo do ano, está ganhando 7 e 8 mil de royalties e bônus e faz ela ganhar, não é só no último mês, pessoal. Desde o primeiro mês que a gente abriu, a gente não ganhou menos de 20 mil. Então, assim, foram já o terceiro mês que a gente ganha acima de 20 mil. Então, é sólido uma vez que a gente constrói e a gente segue fazendo e a gente não quer parar. Né, Daniel? Então, assim, só terminando, Daniel, aí vem as conquistas, né, os brindes, os reconhecimentos, né, o PIN a gente chegou, mas a gente não quer parar por aqui, né? Então, aí depois vem o estilo de vida que começa a melhorar, né? Então, a gente já está de malas prontas para ir para Los Angeles, e já, quando chegar, a gente já tem uma outra viagem que é Punta Cana, por a gente ter mudado de nível. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, enxergue com a mente aquilo que seus olhos ainda não veem. Quando a Herbalife lançou essa promoção para Punta Cana, eu e Anjo queria ganhar. Desde quando lançou, a gente enlouqueceu para ganhar. Só que a gente viu que a gente não queria, nós não tinha alta produção de volume pessoal. A gente queria ir por mudança de nível. A gente não queria ir por volume pessoal, a gente queria ir por crescer. E não é que a gente conseguiu, minha gente. Olha que incrível. Então, era isso, pessoal. Teve um detalhe, né, que a corporação disse que foi o único contrato que está indo por mudança de nível. Do Brasil, esse é o único contrato que está indo para Punta Cana, né? Os outros foram tudo por produção pessoal. Que é bacana também, né? né? Ótimo, tudo é ótimo. O importante é a gente saber o que está querendo dentro da nossa empresa, né? Esse é o principal. E Gina bem explicou, ter o mentor. E o mentor, ele também, eu acho que, como vestiu a camisa aqui, está faltando ele voltar já em 2023. Está demorando muito para voltar. Para ele continuar essa jornada de campo. É isso, pessoal. Então, obrigada. Era isso que a gente queria compartilhar, né? Meu Deus, passei muito tempo. Eu queria aprender mais do que falar, mas eu acho que é válido a gente compartilhar, pessoal. Tudo isso aqui saiu do nosso coração. A gente conversou com o Daniel antes para tentar deixar muito claro para vocês que nós não fizemos nada mais, nada menos do que a rotina mesmo do consultor que a gente para de fazer. Tá certo? Muito obrigada, Martinha, pelo convite. Deus te abençoe. Obrigada a todos os presidentes, obrigada aos líderes de Sergipe, né? Obrigada a cada um de vocês que faz a nossa capacitação ser tão completa com os resultados, o nosso STS, né? A gente escuta sempre aquela frase, juntos nós somos mais fortes. Então, foi isso que fez também total diferença. Obrigada. Parabéns, Gina e Ângelo, parabéns, Daniel, coisa linda, inspirador, não é verdade? Eu tenho certeza absoluta que não necessariamente aumentaram mais o trabalho, mas com o planejamento, sabendo do que quer, o trabalho se tornou mais produtivo porque era direcionado em um propósito, em um objetivo. É o que a gente sempre fala aqui, e eu sempre penso assim, Jana, o mesmo trabalho que a gente tem para fazer um novo cliente, novo cliente, novo cliente, novo cliente. Quem sabe a gente pega parte desse trabalho de um novo cliente, novo cliente, novo cliente, para fazer um novo cliente, um novo consultor, um novo cliente, um novo consultor. Porque quando a gente faz um novo consultor, a gente tem a chance de ter acesso a duas coisas que a gente não tem, a menos que a gente tenha novos consultores que vão se desenvolver para novos supervisores. A gente tem acesso a 24 horas a mais de tempo de alguém, que a gente não tem. E a gente tem acesso à lista quente dessas pessoas que a gente não tem se a gente não tivesse recrutado. Então,
E para recrutar não tem a ver com... tem a ver exatamente isso que vocês disseram, é querer, né? O que é que eu quero? Porque quando a gente se determina a direção, o que é que eu quero, a rotina diária não vai ficar somente voltada em cliente, ela vai ficar voltada em clientes e consultores. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente falar um pouco sobre... E agora? Terminou o carnaval. Teoricamente, no Brasil, quando termina o carnaval, né? Começa o ano. Uhul! Então, vamos começar o ano? Basicamente, em tudo na nossa vida, e assim como no nosso negócio, as escolhas que a gente faz, sejam elas diárias ou sejam elas periodicamente, vão estar nos conduzindo para algum lugar. Então, a grande maioria recebeu uma convocação para estar aqui hoje, a grande maioria foi pelo lado esquerdo. Tá tudo certo. Vocês fizeram a escolha, vieram para cá, estão na minoria. Mas sempre pense, a minoria tem acesso à classe executiva de um avião, não é a classe toda, não é todo mundo, todo passageiro. A minoria tem acesso aos locais mais exclusivos no topo do mundo. Então, geralmente as decisões mais difíceis de serem tomadas, as que vão exigir mais da gente, são as decisões corretas. E eu queria que você pensasse assim. Então, o que todo mundo faz não é o meu lugar. Por quê? Porque eu não sou todo mundo. Minha mãe dizia que eu não era todo mundo. Sua mãe também dizia isso. Você não é todo mundo, menina. Para com isso. Então, eu não quero o lugar de todo mundo. O lugar de todo mundo é quente, faz calor. Não é bom, não. Então, eu queria que cada um aqui a gente fosse pensando sempre em ir para lugares exclusivos. Então, que escolhas vamos começar a tomar agora, na última semana do mês de fevereiro, para que a gente possa fazer desse ano de 2023, né? Gina sempre mencionou a decisão que tomou no fim de semana de liderança, tomou a decisão, a primeira decisão no fim de semana de liderança de janeiro, que a gente fez online, né? Para ir qualificar para Los Angeles. Foi essa a decisão. Então, uma promoção inspirou, moveu, e eles passaram a achar que eram capazes. Então, tomaram a decisão. Depois veio o fim de semana de liderança de maio, que eles entenderam, nossa, então se tem alguém que abriu 40 unidades de espaço, a gente também pode. Então, a importância aqui de duas coisas, das escolhas, das decisões, e assim, né, se a gente faz uma retrospectiva aqui na vida de qualquer um de nós, todas as vezes que a gente se posicionou por algumas escolhas que exigiam mais da gente, a gente cresceu. Agora, essas escolhas precisam estar vinculadas a objetivos. Porque todo dia a gente precisa escolher. Tudo, escolher o que come, o que veste, com quem fala, o que vai, quanto tempo vai fazer o quê, para onde, com quem. Tudo são escolhas dia a dia. Mas se a gente não tem um objetivo, um alvo que a gente quer atingir, né, que podem ser as metas, as promoções, os eventos, as qualificações, a gente pode estar repetidamente fazendo escolhas que não estão nos conduzindo para onde a gente deseja. Então, esse é o plano de carreira que norteia todos nós. Eu queria que cada um aqui olhasse agora para esse plano de carreira e pensasse assim, onde eu estou posicionado aqui? Qual é o meu nível aqui? Nem tem onde Gina, né, aqui. Vai ter que passar logo das duas umas. De novo, vocês vão cair para Get, né? Ou é melhor já ir para o próximo. Então, cada um agora vai pensar, onde eu estou posicionado aqui? Por quê? Porque sempre tem um próximo nível. Sempre tem um próximo nível. E para todos nós irmos para o próximo nível, existem os fundamentos, né? Aquilo que não tem para onde a gente correr. A gente vai ter que incidir naqueles pontos que, inevitavelmente, a gente precisa fazer para poder ir para o próximo nível. Então, cada um pense aqui agora, qual nível você está, e escreva agora no seu caderno qual é o nível desse plano de carreira que você quer alcançar. Eu sei que possivelmente deve ter pessoas aqui no nível de supervisor que está dizendo que quer ir para presidente. Eu sei. Mas, como está tão longe, eu quero que você apenas se inspire com esse nível, mas se a gente olha o tempo todo muito para ele, a gente se distrai do que precisa ser feito no hoje. O hoje precisa ser feito o que vai nos levar para o próximo nível. Então, se você está em supervisor, se você é consultor que entrou aqui, seu próximo nível vai ser supervisor. Quando? Ontem. Não tenho dinheiro. Eu também não tinha.
Se você perguntar aqui a todos os supervisores, a grande maioria, 90%, para ser correta, 90% das pessoas vão deixar um 10% de margem. Não tinha dinheiro. E o que nos fez nos tornarmos supervisores é porque a gente queria ter. Então, o que você vai fazer para se tornar supervisor? Não sei. Mas, a menos que você ultrapasse essa primeira decisão, vai permanecer com os 25%, que não vai te levar a lugar nenhum. Primeiro nível, chegar à supervisão. Por que esse mês? Porque se você deixa para chegar à supervisão no próximo mês, você desperdiçou um mês da sua qualificação do Cruzeiro. Você desperdiçou de estar fora do próximo workshop de supervisores que vai ter no próximo mês. Desperdiçou a chance de estar recebendo a informação de como construir royalties, que são rendimentos vitalícios e hereditários. Então, mas é uma escolha. Vai ter gente que vai qualificar a supervisão hoje, não tem o dinheiro, vai pedir um cartão de crédito, vai em busca de... Eu conheço pessoas aqui que foram em busca de empréstimo, mas o empréstimo é 6%, sim, mas está lucrando 42%. Quando foi fazer as contas, disse, nossa, o que eu vou lucrar é muito maior. E em menos de 30 dias já vendeu mais do que o valor do empréstimo todo que pegou. Né? Então são escolhas. Quem está no nível de supervisor precisa se posicionar hoje. Como é esse posicionamento? Qual é o meu próximo nível? A equipe mundial. Como é que eu chego à equipe mundial? 4 meses seguidos de 2.500. Como é que eu vou fazer? Com mais vendas, mais clientes. Clientes de espaço? Pode ser. Mas o que aceleraria na última semana do mês essa qualificação? Pode fazer uma reunião, como Gina mencionou, né? Pode fazer uma reunião. Por que a reunião? Porque você fala com muitas pessoas de uma vez só. Pode fazer uma ação de vou fazer o dia todo num salão de beleza, onde tem um fluxo muito grande de gente fazendo avaliação de bioimpedância para todo mundo que entrar. Pode fazer? Pode. Eu lembro quando estava nos Estados Unidos, que era presidente da desvalorização do real, a gente precisava de dinheiro para ontem, eu fui para um banco, Banco of America, falei que lá com o gerente, posso deixar aqui uma exposição na sexta-feira, assim, tem alguém que ia? Pode, botar uma banquinha aqui, uma mesa com monta e desmonta, até pouco tempo atrás eu tinha essa mesa aqui, que veio quando a gente mudou, veio num container, num banco, todo mundo que entrava dava uma degustação, pegava o contato, o cartão. Dessa ação eu fiz clientes na semana que... Quer dizer, quando a gente quer, a gente dá jeito. Posso fazer ação amanhã, quinta-feira, sexta e sábado? Posso. Aonde? Onde é que tem pessoas? Aonde você pode ligar para as pessoas? Onde você pode passar agora uma mensagem na sua lista de transmissão dizendo que é uma oportunidade única até sexta-feira agora, pós-carnaval, visando o detox e pensando nas pessoas que querem começar o ano com novos hábitos de saúde e energia, você vai estar presenteando uma avaliação de bioimpedância, né? E a agenda está aberta. Ligue para fazer, passe uma mensagem, retorne aqui para agendar seu horário. Enfim, então, basicamente, para fazer a apresentação do negócio, posso. Para quem? Tem vizinho, tem conhecido, tem lista quente? Tem quem que você tem aí agora? Quem foi os últimos contatos que você conheceu? Aonde você foi? Que você pode dizer, eu estou em expansão do meu negócio, estou em busca de pessoas que querem empreender. Você conhece alguém que está buscando, que quer conhecer sobre isso? E você vai ter gente para fazer a apresentação do negócio. E acredite em mim, tem gente nesse momento que está buscando um negócio. E vai que é essa pessoa que você vai falar. E essa pessoa vai começar. Então, a decisão, quando a gente toma a decisão, existem N caminhos que a gente vai tomar depois que a gente toma a decisão. Então, se você é um supervisor, precisa abrir a sua qualificação de 2.500 esse mês. Martinha, e o que vai acontecer no mês que vem? Eu estou pensando em deixar para o mês que vem. Porque no mês que vem, você já desperdiçou 2 meses de abrir a qualificação do Cruzeiro. Se acontece alguma coisa ao longo do ano, que você ficou impedido de trabalhar, doente, alguma coisa, sei lá, você perdeu sua chance, está fora. Entende? Agora, perder a chance de estar fora porque ficou impedido, porque ficou doente, é diferente de perder a chance pela escolha, de ter feito a escolha errada. Entende? Então, assim, não é escolha esse mês agora, é 2.500. Eu não tenho dinheiro, não vou comprar produto, não é para comprar produto, é para vender produto, é para fazer apresentação de negócio e com atitude, tendo certeza absoluta que alguém vai entrar, vai fazer 500 pontos, outro vai fazer 1.000 pontos, e que de aqui até o último dia do mês, você vai fazer. Essa é uma atitude que quando a gente tem essa fé, essa crença, a gente faz as apresentações e é isso que acontece. Tá no nível de equipe mundial, o que é que eu tenho que fazer? Tem que fazer os primeiros supervisores abaixo para começar a projetar o GET. Martinha, eu já tenho alguns supervisores, então agora a gente vai entrar um pouquinho mais e chegar nessa parte de projeção para quem já tem supervisores, tá? Até o final.
Para quem já tem supervisores, precisa entrar no seu BizWorks agora. Martinho, eu não tenho BizWorks. Quantos supervisores você tem? Eu tenho 3, 4, 6. Então, fala com o seu tabulador acima e monta com ele a projeção do crescimento do seu negócio para te levar de equipe mundial ao nível de Get. Se você tem 3, 4 supervisores abaixo, faz esse planejamento. Como é baseado esse planejamento? Entra no seu BizWorks agora, ou o seu tabulador acima vai entrar no BizWorks junto com você e vai identificar quem são os supervisores que se requalificaram, quem é que está como produtor qualificado. Ok, feito isso, agora você vai agir no que a gente chama de PAC. O que é PAC? Existem 3 caminhos da gente aumentar os royalties. O primeiro é aumento de produtividade. O que é o PAC, o P de produtividade? PP, ponto de volume, produtividade. Agora a gente vai para o nível mais altozinho, tá? Se você não entender muito bem, fica tranquilo. Quando você tiver uns 6 supervisores e tudo, já vai entender mais. A produtividade. Produtividade quer dizer média de pontos de volume que os seus supervisores fazem. Isso tem lá no seu registro. Você vê essas planilhas todas aqui que o Daniel mostrou, esses números, deve ter pensado, de onde é isso? Né? Tá tudo lá no extrato de cada um. Então, o P de produtividade, a média de pontos de volume que cada supervisor faz. Se a sua média, por exemplo, é cada supervisor fazendo, em média, 800 pontos, e você conversa com essas pessoas, estabelece metas, objetivos, ouve o que a pessoa quer, faz algumas ações com ele, né, envolve tudo, e ele sai de 800 para 1.000 pontos, isso já aumentou seus royalties. E fez o quê com o supervisor? Esse supervisor passou a ganhar mais, porque não teria razão dele sair de 800 para 1.000 se não fosse ter mais clientes, por exemplo. Tá? Que ações podem ser feitas, por exemplo, para se aumentar a produtividade desses pontos de volume? Então, pode-se criar uma ação de quem mais tiver clientes, quem mais fizer vendas, pode fazer avaliação coletiva, ainda esse final de semana, sexta, sábado, domingo, tá valendo, Carnaval Folia. Pode-se fazer um reconhecimento, todo mundo que fizer, por exemplo, 2.500, um jantar, um convívio com você. Não, Martinha, comigo ninguém vai. Vai, acredita em mim. Vai, porque o que vale é a experiência, é esse relacionamento. As pessoas muitas vezes vão fazer mais no relacionamento que aprendem, que crescem, que ganham essa confiança. Não, tão longe de fazer 2.500. Tá bom, então, se incrementar 300 pontos, vai ter um convívio, sei lá, vão para uma tarde, num boliche. Alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que faz com que tenha algum incremento de pontos de volume. Segunda coisa que aumenta os nossos royalties, então, a P de produtividade. Você vai lá no BizWorks e vê qual é a média de produtividade que eu tenho. Então, se, por exemplo, você tem 10 supervisores e a média de produtividade está em 800 pontos, essa média está ok, tá, né? Tá normal porque você não olhou para ela. Se você leva de 800 para 1.000, agora você vai ter 10.000 pontos de royalties, significa dizer 500 pontos royalties, vai ser a equipe mundial ativo. Se leva para 2.500, meu Deus do céu, pronto, agora já é Get. Entende? Já incrementou 1.000 pontos de royalties. Então, esse é um caminho de aumentar a produtividade dos supervisores, aumentar royalties. Segunda letrinha do PAC é atividade. Atividade é a quantidade dos supervisores que você tem fazendo algum volume, está em alguma atividade. Atividade não quer dizer que eles são supervisores ativos. Eu vou parar de compartilhar e volto daqui a pouquinho. Eles não quer dizer que eles são supervisores ativos. Não quer dizer que eles necessariamente fizeram 2.500. A atividade é qualquer supervisor que você tem na sua equipe que fez pelo menos 2 pontos de um sabonete é considerado que ele está em atividade. Certo? Porque não está zero. Essa atividade, quando a gente aumenta a atividade, a gente aumenta os royalties. Por quê? Porque se a gente diminui a quantidade de pessoas que tem zero, a gente aumenta os royalties. Por que a gente deve concentrar em diminuir essa quantidade de pessoas que tem zero? Porque, primeiro, eles não estão ganhando dinheiro. Se não estão ganhando dinheiro, muito provavelmente, no próximo ano, eles não vão estar mais no relatório. Eles não vão mais se requalificar.
Outro dado importante, por que cada um aqui cuidar dos seus supervisores e dos seus zeros? Porque custa muito mais dinheiro, tempo e trabalho fazer um novo supervisor do que ativar um supervisor existente. Qualquer grande empresa sabe disso. Dá muito mais trabalho fazer um novo cliente do que ativar um já existente, que já lhe conhece. Pode não estar comprando nada agora, mas se você fizer uma ação, uma promoção, uma carta, um parabéns. Agora, Martinha, como eu posso fazer uma pessoa que está zerada fazer alguma coisa? Então, vamos para as ideias. Se a gente fosse abrir aqui o microfone, ia vir uma chuva de ideias, que esse era o ideal, tá? Mas como a gente tem o tempinho aqui, algumas ações. Primeira coisa, ouve. Conversa com a pessoa e ouve. Passa uma mensagem, vem aqui no espaço, ou então, olá, tudo bem? Quando é que a gente pode trocar uma ideia? Quando a gente pode conversar aí? Ouve. Nesse ouvir, você vai perguntar. Né? No ouvir, é a gente fazendo as perguntas. Fulano, me conta aí, o que é que lhe chamou a atenção quando você entrou na Herbalife? O que é que lhe chamou a atenção? O que é que ele fez entrar? E ouça. A gente está fazendo com que a pessoa rememorize alguns sonhos, alguns desejos, alguns anseios que ela tinha. E certamente se frustrou com alguns não no caminho e parou. Okay? Segunda pergunta. O que é que te levou a fazer supervisão? Você tinha dinheiro? Né? É perguntar. Perfeito. Como é que está seu momento de vida atual? Ela vai dizer. Ouça, genuinamente ouça. Ela vai dizer. Certo. Agora, o que é que você quer para a sua vida agora, em 2023? Quais são os seus planos? Ouça. Essa reflexão dessas perguntas já vai fazendo com que elas vão se dando conta de que tem uma oportunidade única, já acessaram o nível de 50% de lucro e que elas podem apenas estarem ali meio que perdidas sem saber o que fazer. Mas agora você já ganhou a atenção e aí você pode mencionar. Então, agora em 2023, meu objetivo é desenvolver realmente pessoas que querem ir para o próximo nível, que querem levar essa atividade mais a sério, que querem ter um rendimento recorrente. Qual é o seu objetivo com a Herbalife? Quanto por mês você ganhando com a Herbalife você se sentiria satisfeito? Ouça, ainda há pouco fiz essa pergunta. Ouvi. Porque mediante o valor que a pessoa lhe diz, vai lhe nortear como direcionar essa pessoa. Porque muitas vezes a gente já promove, quando vocês me veem aqui falando, eu sempre estou falando para o geral. No geral, eu vou fazer o quê? Vou falar as promoções da Herbalife, vou falar do Cruzeiro, vou falar. Mas no individual, que é esse o trabalhinho que se tem quando a gente não está junto aqui, no individual, é identificar o que é que a pessoa quer e a gente orientar o que é que a pessoa quer. Então, alguém que me disse que quer ganhar 3 mil reais, eu não mandei abrir espaço, porque ainda nem é supervisor, eu não mandei já começar. Entende? Tem tanta coisa que precisa ser feita antes. Sabe o caminho para duplicação, para montar uma rede. Mas se ela tivesse me dito liberdade financeira e tal, perfeito, eu ia falar do espaço, mas também ia situar para o início. Mas é nesse ouvir que agora, quando a gente dá uma orientação, a orientação é baseada no que a pessoa quer, não no que a gente acha que ela deve fazer. O tempo todo tem que ser assim. Senão a gente fica meio que forçando a pessoa, e em vez de a gente ser atrativa, a gente se torna repelente, porque as pessoas fogem da gente. Ninguém quer ser cobrado o tempo todo. Vocês querem ser? Eu não quero ser cobrada. Deus me livre. Eu não sou empregada por causa disso. Eu não queria ser empregada por causa disso. Eu não gosto de cumprir ordem. Certamente todo mundo aqui tem esse mesmo. Então, mas quando a gente tem um acordo e um planejamento baseado no que alguém quer, agora não é ordem, agora é seguir um planejamento do que já foi acordado antes. Então, conversa individual, vê lá no seu Visuworks, vê todo mundo que está zerado e tem essa conversinha um por um. No WhatsApp, ó, no WhatsApp. Não, a pessoa mora longe de mim, não tem problema. WhatsApp, um videozinho, falo de videozinho, tá tudo certo. Quer encontrar pessoalmente, encontre. Quero ir lá no espaço, vá. Quero ir no café, vá. Quero ir na praia, vá. Não importa onde, mas tenha a conversa agora. É crucial esse período. Porque quanto mais tempo a pessoa passar zerado, mais fora ela tá. E no próximo fevereiro ela não vai mais estar no seu extrato. Entende? Então, pensa assim, cada pessoa que você tem, cada supervisor que você tem,
É um patrimônio seu aqui de cada um. Incorpore ser presidente fundador de sua organização. Incorpore isso. Olha, quem são os meus supervisores? Quem é de primeira linha? Quem é de segunda? Quem é de terceira? O que é que eles estão fazendo? Quem é o tabulador assim? Se tem, né? Se não, ok, o que é que eu posso fazer? Tá, perfeito. Terceira, então, se ele sai de 0 e coloca um shake de ponto de volume, aumentou os royalties? Aumentou. Por que que ele compraria um shake? Vamos agir com esse supervisor que está zerado, como se ele fosse um cliente? Vamos passar a régua com ele, vamos começar do zero? Como é que a gente começa do zero? Resultado de produto. Vamos fazer um acompanhamento com ele? Vamos fazer uma avaliação? Vamos dizer para ele, então vamos começar como se você estivesse iniciando hoje com a vantagem de já estar em 50%. Vamos fazer uma avaliação de bioimpedância, foto de antes e depois, e vai ser aí que você vai gerar a sua carteira de clientes. Faz a avaliação de bioimpedância, começa tudo do zero, como se tivesse, né? E aí ele vai ter que comprar, nem que seja os produtos para uso, pessoal, nem que seja um shake, um Nutreva, um chá, a pessoa vai ter que comprar. Pronto, já movimentou, agora está mais zerado, começou a sair. Teve resultado de produto. O que que acontece quando a gente tem resultado do produto? A gente não fica se achando, né? A bolacha no pacote. A gente acha, a gente tem mais disposição, mais energia, a gente fala para o povo. Então, os clientes vão começar a vir desse ânimo da pessoa. Número 1. Número 2, pode colocar essa pessoa no seu grupo de acompanhamento de clientes? Pode colocar essa pessoa lá no seu espaço junto com você? Pode dizer a ela que ela pode ficar 3 meses, 90 dias você vai ter aqui, você vai aprender, vai montar a carteira de cliente aqui, tá. Entendeu? Então, tudo isso são ações que podem ser feitas para resgatar alguém que já está no nível de supervisor. Ok. Segunda forma de aumentar o royalties. Terceira forma de aumentar o royalties. Qual é? Do PAC, o C, de crescimento. Novos supervisores para dentro, porque há um limite de quanto se pode aumentar a produtividade e há um limite de quanto se pode aumentar a atividade. Vai chegar um ponto que necessariamente tem que crescer. Então, é exatamente isso que a Gina mencionou. Não tem como a gente crescer dizendo para as outras pessoas fazerem. A gente cresce a gente fazendo. Então, eu estou muito feliz que minha meta 2023, fazer 12 novos supervisores de primeira linha. Já estou agora nas eminências do segundo mês do ano, segundo. Opa, tá tudo certo. Vai ter mês que eu não vou fazer? Provavelmente. Mas vai ter mês que eu vou fazer 2. O que é que você está fazendo, Martinha? Falando com mais gente. É esse o segredo. Falando com gente. Todas as vezes que o cheque de alguém diminuir, todas as vezes que você ganhar menos, é porque tem menos gente envolvida no seu negócio. Ou menos cliente, ou menos supervisor, ou menos consultor. Só isso. Como é que eu subo meus números? Aumenta a quantidade de pessoas. Você viu que a Gina não saiu de 7 para 26 mil reais, né? Só de organização, fora os rendimentos do espaço. Não saiu com isso, porque saiu da quantidade de 81 para 225. Você viu, né? Então, é diretamente proporcional. O que é que eu vou fazer? Falar com gente. O que é que eu vou dizer? Você vai dizer, não importa, adoro quando o Marquinhos treinava, a gente dizia assim, não importa o que você diz, importa é como você diz. Se você tiver clareza quando você está indo, você vai falar, você vai fazer, vai falar com número suficiente. Ok. Então, essas 3 açõezinhas, se você tem supervisores, vai fazer isso. Com um propósito de quê? Estabelecimento de um objetivo. Então, por exemplo, se você quiser chegar a 500 pontos royalties, o que são 500 pontos royalties? É 5% de 10 mil. Então, 10 mil pontos de volume abaixo dos seus supervisores lhe gera 500 pontos royalties. Então, não tenho, Martinha, meus supervisores todos juntando, não dá para fazer 10 mil pontos. Agora. Então, a gente vai fazer a projeção. O que é projeção? É aquele norte que nos direciona o que é que eu tenho que fazer dia a dia. Então, a projeção é 10 mil dividido por a quantidade de supervisores que você tem agora. Se você tiver 2 supervisores, vai dar 5 mil pontos de volume para cada um. É muito alto. Ok. Qual outra maneira de fazer? Pegar 10 mil, que é o que se quer, e dividir pela média de pontos de volume que já se tem. Está na média de 500 pontos. Cada um está fazendo 500 pontos. Então, vai dar a quantidade de supervisores que você precisa ter na equipe. Sempre a gente vai ter que balançar esses dois. Então, Gina, por exemplo, agora 80 mil. Não estou nem contando com bônus, nada, né? Vamos pensar na origem, porque tudo que vier, dinheiro é bom. Então,
80 mil dividido pela quantidade de supervisores que tem nos 3 níveis, vai dar a média que cada um deveria estar fazendo de pontos de volume. Então, é o norte, que por que aumentar a quantidade de clientes? Outra é pegar 80 mil e dividir pela quantidade de pontos de volume, que vai dar um norte de quantos supervisores precisa ter. Não tenho a quantidade de supervisores agora, tá bem, mas eu posso montar um plano de ação para daqui a 6 meses, eu fazendo supervisor, quando eu digo eu, você também, fazendo supervisor de primeira linha, seu supervisor de primeira linha que estão querendo avançar, algumas 3, 4 pessoas comprometidas no seu time que querem avançar, fazerem esse volume de agregar 10 novos supervisores em 6 meses? É possível. É possível, todas as vezes que for fazer supervisão, focar em fazer supervisão em linha de 2, que é mais fácil para quem chega, e de uma vez só você bota 2 pessoas para dentro do seu time de organização? É possível. Então, tudo isso são ações que podem ser feitas para focar assim, como é que eu vou chegar nesse próximo nível do plano de carreira? Como é que eu vou chegar no próximo nível do plano de carreira? Ao longo desse ano, tá? Então, pensa nisso, projeção, projeção, projeção. A cada mês avaliar o quanto cresceu. Então, quando você entra no seu Bizworks, quem tem Bizworks, tem lá um relatóriozinho que, para mim, é o mais valioso de todos. Para mim, se só tivesse ele, estava bom. Que é o resumo de linha descendente. Lá você tem os últimos 3 meses de quanto foi a média da produção. Primeiro que esse relatório ele é sem auto-engano, ele só dá para a gente 3 níveis. Nos últimos 3 meses, o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo agora, nesse momento? Qual o total de pessoas que você tem? A média que fazem? Então, tudo bem direitinho. Se você tem acima de 3, 4 supervisores, fala com seu tabulador. Se seu tabulador não souber fazer tudo, a gente agenda, a gente faz junto, a gente faz essa projeção, mas não fica no ar sem saber fazer. E com relação a isso, pensa que as pessoas do nosso, né, as nossas pessoas do negócio, é como se fosse o nosso patrimônio. Só que é um patrimônio que às vezes tem uns que a gente tem que influir com o que quer. Eu gostei muito quando a Gina disse. Vão ter pessoas que está tudo bem, vai estar maravilhoso, e eu dou maior apoio que continue fazendo o que estão felizes, estão. Tá tudo bem? Tá. Então tá tudo certo. Mas chega um ponto que às vezes essas pessoas querem crescer mais. Se quiserem crescer mais, vai ter que se ajustar. Quais são os 4 princípios assim que levam a gente a crescimento do nosso negócio? Número 1, resultado de produto, usar o produto. Número 2, ter clientes, fazer vendas porque bota dinheiro no bolso da gente. A gente senta o mercado. Número 3, recrutar. Número 4, sistema. Nem estou vendendo, nem estou recrutando. Se eu estiver usando o produto, eu estiver no sistema, mais cedo ou mais tarde eu vou aprender a vender e eu vou aprender a recrutar. Agora, o sistema ele não pode sair. Porque se você tira o sistema, daqui a pouquinho você nem vende nem recruta. Entende? Então, o sistema é o meio, é o ambiente, vai ser o foco, é o que dá a direção, a inspiração. Então, vou voltar aqui para compartilhar essa tela. Então, todo mundo aqui identificou o próximo nível que deseja. E agora, o que é que tem que fazer, Martinha do céu? Agora, tem que fazer 3 perguntinhas básicas. A primeira é onde eu estou? Onde eu estou com relação a quantos clientes eu tenho? Como é que eu estou? Como é que está a minha disciplina? Minha disciplina pessoal, né? Eu estou prospectando. Eu estou falando com pessoas para serem clientes. Quais são as ferramentas que eu estou usando para divulgar meu negócio? Eu tenho publicidade no meu negócio. Eu achei interessante que há umas 2 semanas uma pessoa me perguntou no Instagram, Martinha, qual investimento que você faz? E era da equipe, né? Do time. Aí eu respondi assim, não, você não tem que perguntar qual é o investimento que eu faço hoje. Você tem que perguntar qual foi o investimento que eu fiz quando eu estava no início do meu negócio. O investimento que eu fazia para ter o que tenho hoje era em publicidade. Eu não comprava roupa para pagar publicidade, porque eu sabia que eram as pessoas que vinham que iam gerar dinheiro de eu poder ter o que tenho hoje, entende? Então, assim, investe em publicidade. Tem gente que não faz 1 milheiro de convite porque diz que é caro. E, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Cara, a pessoa passar uma vida toda no mesmo lugar. Então, pensa assim, onde eu estou? Quais são as minhas... O que é que eu estou usando para que as pessoas saibam que eu tenho um produto para vender e eu tenho um negócio? Estou fazendo pouco, tá bom. Então, como é que eu posso identificar? Não tem problema, somente a gente identificar onde é que eu estou com a quantidade de clientes. Segunda pergunta, o que é que eu quero? Eu não ficar olhando para onde é que a gente está. Onde é que a gente está é só um marco. Depois a gente tem que se perguntar assim, o que é que eu quero?
Eu quero permanecer aqui nessa jossa ou eu quero sumir daqui e rapidamente crescer feito um foguete? Se a resposta for a segunda, você vai começar a identificar a terceira parte. O que é que eu tenho que fazer? Então, necessariamente vai passar por essas ações. Para ter mais clientes e ganhar mais dinheiro e ter mais pessoas que provavelmente vão entrar no negócio, você vai precisar intensificar o número de pessoas com que fala. Como é que vai falar com as pessoas? Se vai ser Instagram, se vai ser Facebook, se vai ser jornal, nem sei se existe mais jornal, se vai ser history todo santo dia, se vai ser fazer palestras, clube de mães, se vai ser reunião de condomínio, que você no final dá uma palhinha lá, se o que for que você, mas contanto que todo santo dia, se vai ser convites, se vai ser anúncio pago que você vai fazer, mas antes de pensar no se você já falou com todo mundo da sua lista de transmissão, já falei, Martinha, quando? Faz mais de 6 meses? Pois fala de novo, porque esse povo já esqueceu que você tem esse produto. Então, pensa nisso. O que é que eu estou fazendo dia a dia para prospectar? O que é que eu quero? Então, estabelece aquela meta dos objetivos, seja meta de royalties, seja meta do próximo nível do plano de carreira, seja meta de ganhos financeiros. Não, eu estou aqui em 7 mil com o Gina, eu quero fazer então como fizeram. Eu quero ir para 26 mil. Pronto, então, bora lá. Tudo é meta. É tirar os olhos de onde a gente está e o que é que eu quero? E agora o que é que eu tenho que fazer que necessariamente passa por esse ponto de falar com mais pessoas? E as metas semanais e metas mensais ajudam a gente a ter essa clareza. Então, qual é a meta de todo santo mês? Todo santo mês, para todo supervisor, é essa Casa Elite. Todo santo mês, essa meta não muda. É aprender a desenvolver um mínimo de 2.500 pontos de volume, não comprando produto, não somente vendendo produto, com vendas e patrocínio de outras pessoas para que um dia você possa pensar em liberdade, né? Pensar em Martinha, mas eu consigo fazer 5 mil só com vendas. Você está feliz com isso? Estou. Tá bem. E você acha que daqui a 10 anos você vai seguir feliz com a sua mesma rotina que tem hoje? Não sei, pode ser que eu esteja cansado. Tá bom, então vamos começar em paralelo a construir uma organização, a ter pessoas que no dia que você cansar um pouquinho das vendas, você vai ter construído um rendimento residual, vitalício, hereditário. É disso que se trata. A gente tem 4 formas de ganhos. Então vamos concentrar na que é vitalícia hereditária, nos royalties. Porque se você concentra nela, se você vendeu, ou deixar de vender, ou vende se quiser, quando você chegar presidente, você vai se sentir livre. E agora? Uma pessoa me pergunta, Martinha, vai ter que fazer 2.500 todo santo mês. Eu digo, pois é, aqui em casa só de consumo é mais de 1.000. Se eu quiser doar, né, no Treve e tudo, e sopa para orfanatos e tudo, já 2.500. E acredite, é uma ínfima quantidade de investimento comparado ao que entra todo mês. Então, fique tranquilo, vamos concentrar aqui no que importa. Só que eu não busco fazer 2.500 comprando produto, eu construindo negócio, porque onde eu estou não é onde eu quero ficar, eu quero ir para o próximo nível. Então, essa Casa Elite precisa ser assim. Então, novos clientes, todo santo mês a gente tem que ter novos clientes. Mais os clientes anteriores, mais os novos consultores desse mês, somados aos consultores do mês anterior. E assim vai se acumulando. E acredite em mim, vão ter um monte de supervisores que também vão qualificar e vão sumir. E por mais que você faça, eles também... Está tudo bem, faz parte do processo. Até que vai chegar o ponto que vão se acumulando. Alguns vão se acumulando, alguns vão querendo, alguns... de repente chegou um que se tornou presidente. Do nada. Mas esse do nada, uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez. Tá certo? Só quem não pode parar é você. Todos os demais podem. Vamos lá, se quiserem. E aí, diariamente, o que é que a gente faz? Se tudo são escolhas, eu tenho que ter uma rotina muito clara. Eu não sei se você é assim. Se eu não souber exatamente o que é que eu vou fazer quando eu acordo, eu fico feito uma barata tonta. Eu rodo de um lado para outro, eu giro nas redes sociais, eu saio com Marta, eu faço qualquer outra coisa, menos ser produtiva. Por isso que eu preciso, para mim, é minha necessidade, eu preciso saber o que é que eu vou fazer dia a dia. Então, essa é uma rotina que dá um norte de saber o que é que a gente vai fazer, que vai fazendo que a gente cresça o nosso negócio. Então, essa é a minha rotina, tá? Então, quem quiser de oração, meditação,
uso da nutrição, formação e estudo, leitura, alguma coisa que ajuste a cabeça da gente, focado no que a gente quer, que seja um antídoto contra a negatividade, contra, né? A gente encontra, lida com pessoas, encontra muita coisa. Então, eu preciso me blindar com relação a isso. Eu preciso ter um conhecimento que me dê argumentos suficientes para quando alguém vier cheio de queixa, eu ter né, uma, algo que a pessoa saia de perto de mim se sentindo melhor do que quando chegou. Que eu não seja o lixeiro dele, que chegou, bota o lixo em cima de mim e vai-se embora livrinho. Eu não. Então, a formação todos os dias, nem que seja 30 minutos, 20 minutos de um livro, do que for. Movimentação, para mover esse esqueleto, porque há um limite de energia que a gente pode conseguir em alguns produtos. A gente precisa ter hormônios, como serotonina, ocitocina, que são como se fossem opiáceos naturais na nossa cabeça, né? Ninguém precisa fumar maconha nem se drogar, mas se exercitar e fizer isso aqui, vai ter a mesma adrenalina na nossa cabeça, vai ter a mesma... se o povo que vive por aí afora desse jeito soubesse disso, né? Não precisava... E eu mencionei isso porque eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil aumentou 74% do consumo de antidepressivos e ansiolíticos nos últimos 6 anos. E nós aqui temos uma missão aí fora com essas pessoas. Pessoas que se nutrem melhor, elas não precisam disso. As pessoas que têm hábitos melhores, as pessoas que têm um ânimo de vida, as pessoas que têm uma esperança, as pessoas que têm um cuidado, que têm uma atenção de alguém. Ok, depois agora a gente vai para contatos. Quantos contatos você está fazendo diariamente? Só acompanhe isso. Quantas pessoas você está ofertando seu produto ou seu negócio diariamente? Diariamente. Hoje eu falei com 3, hoje eu falei com 2, hoje eu não falei com nenhuma. Então, essa linha aqui de quantidade de contatos é diretamente proporcional com o total de vendas. Quanto eu vendi? 0, 0. Qual foi o total de contatos? 2, 3, 4. Se o total de contatos for no mínimo 50, eu desafio você ou qualquer um aqui, mesmo sem nenhuma habilidade, passar 3 semanas com contato no mínimo de 50, todo santo dia ele fazer uma venda. E vai acumulando, 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 enfim. Como é que vai ser esses contatos? Da maneira que você escolher, né? Escolha as ferramentas dessa prospecção, pode ser convite, pode ser no Instagram, pode ser o que for. Depois, fazer a apresentação do negócio. Toda quinta-feira a gente faz a apresentação online. Então, às vezes as pessoas dizem, não tem HOM, não tem... Tem online, toda quinta-feira, 25 tem uma apresentação online. Não gosto dessa apresentação. Existem já as gravadas da Herbalife. Eu não quero fazer assim. Faça a sua. Não sei fazer. Entra no YouTube, tem Pedro Cardoso, tem tantos presidentes fazendo uma apresentação de negócio online. Você vê como faz, copia e monta a sua do jeito que você acredita que deve ser. Contanto que, se não houver apresentação do negócio para pessoas, a gente não tem como fazer novos consultores. A gente só faz novos consultores porque a gente vende o negócio como se fosse um produto. Depois, o total de vendas a cada dia e o total de pontos que vão se somando a cada dia. Por que vai se somando pontos? Porque se já tiver clientes anteriores, consultores anteriores, esses pontos vão se acumulando a cada mês, a cada dia. E as promoções e o sistema de eventos. Então, o que é que a gente tem aqui de promoções de fevereiro? Já vai acabar fevereiro, né? Na próxima semana. E agora? A gente tem esses 2, vamos dizer assim, aceleradores para aproveitar. O primeiro deles é entender que vai ter um aumento de preços em março, aumento de 6% em março. Então, isso é um argumento para que a gente possa falar com todos os clientes. Argumento para que a gente possa falar com pessoas que quiseram comprar o produto, mas ainda não compraram, ainda não iniciaram. Tudo isso, vai ter um aumento, agora é a chance de repor, semana do detox, pós-carnaval, Eu tenho o kit detox. Qual o kit detox? É o chá, o shake, chá, o Nutrev, enfim. Eu tenho o kit energia, tem o kit emagrecimento, tem o kit da beleza. Enfim, bole alguma coisa, mas avisar do ajuste de preço. Depois, a gente tem também os consultores de retorno na Herbalife, tanto consultores como clientes prêmios, é a promoção. Tem todos esses produtos aqui que estão com descontos enquanto durarem os estoques. Então, olha só, mini shakes com 20% de desconto, a máscara, o açaí, e tudo isso são argumentos que a gente tem para falar com os nossos clientes e vender mais. A possibilidade de quem faz cliente prêmio ser por R$ 9,00, as promoções todas que estão em andamento. Então, Martinha, eu já passei essas promoções para meus clientes no início do mês. Você acha que com carnaval o cliente vai se lembrar? Lembra não. Mas agora, se você não lembra ele, sabe o que ele vai fazer com o dinheiro dele? Meu cliente não tem dinheiro. Não, ele tem, porque ele come todo dia. Mas se ele não pagar a você, ele vai pagar
no açaí da esquina, no supermercado, na lanchonete, na pizzaria, no iFood. Por quê? Porque a gente não divulgou tudo isso que a gente tem. Então, publicidade, 1 a 1, lista de transmissão. Eu já fiz a avaliação do impedância com você? Ainda não? Nossa, quero agendar. Nossa, quando foi a última vez que a gente fez uma avaliação? Não, tem muito tempo. Vamos fazer de novo. Então, agora contato com todo mundo, a promoção de Michael Johnson continua, do incremento de 1.000 pontos de volume no mês de fevereiro, do mesmo jeito que foi em janeiro. Ontem, Genilson e Magali colocaram, né, no grupo de foco lá, receberam já os parabéns especiais, porque estavam dentro da qualificação, enfim, muitos de vocês qualificaram. E o Cruzeiro, gente, e o Cruzeiro? Por que que esse Cruzeiro é tão importante? Porque o Cruzeiro é a gente tocar nos sonhos. Todo mundo que estiver nesse Cruzeiro acredita em mim. Não vai mais se contentar com a vida como ela era antes de você entrar no navio, entende? De você comer 24 horas por dia, se desejar. Você não vai mais se contentar em viver numa casa sem uma escada de vidro. Você não vai mais se contentar. Então, isso se contentar em sentar em uma mesa com todas as porcelanas, com tudo. Você vai se inspirar tanto que sua vida nunca mais voltará a ser como antes de uma experiência como essa. Então, são duas grandes vantagens, 3 grandes vantagens. A primeira, a gente trabalhar para qualificar, porque aumenta o nosso negócio, aumenta o seu negócio, você vai ganhar mais, vai fazer clientes, vai fazer consultores, vai gerar royalties. A experiência de usufruir os 5 dias lá. E o terceiro é quando você volta, os efeitos colaterais da volta, porque você começa organizando tudo na sua casa. Não, minha filha, agora é de milionária para cima, porque chega, não quero mais não, eu quero essa vida de navio, eu quero estar no navio todo santo ano. Se a Herbalife fizer, não fizer, eu vou com minha família, eu faço... Enfim, você quer, porque você vivenciou, tocou nos sonhos. Então, a gente tem todo isso aqui em andamento. Novos supervisores têm a chance de acumularem 15.000 pontos até dezembro. Supervisores e equipes mundiais, 10 meses seguidos de 2.500. Então, fevereiro é o mês. Então, parabéns a todo mundo que já está na promoção e vai continuar. Mais 3 novos consultores com 1.000 pontos acumulados ao longo do ano até dezembro. Mas todo mundo, isso para 2 pessoas. Todo mundo que fizer 10 meses de 3.500. Ai, Martinha, eu queria ir na cabine, na varanda, mas eu estou achando que eu não vou conseguir. Não importa. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode ir, eu não sei contar você, eu posso ir pregada, eu quero trabalhar para estar na varanda, estou trabalhando para ir na varanda. Mas se eu não conseguir, eu indo no bote, naquele né, borracha que fica do lado de fora do navio, mas eu estando dentro, podendo entrar na noite do comandante, podendo estar no teatro, na janta com todo mundo, o povo não vai saber onde é que eu vou estar no navio, entendeu? Acredita em mim. O seu negócio é você estar dentro desse navio. Agora, quem qualificar para a cabine vai receber todos os demais lá. O que mais que a gente vai fazer? Daniel está aí na cabine, Daniel, Mary Cristina. Olha que coisa linda, gente. Então, essa qualificação, mais as premiações especiais que a gente vai ter na extravaganza. Então, Poderosos do Meu Coração, se inspira com isso aqui. Se inspira com esses momentos que a gente tem no nosso negócio. Esse ano, a Herbalife vai crescer mais do que nunca antes, com todas as novidades que estão chegando aqui. Quando a gente voltar no próximo mês, né, a gente está indo para o Honors, depois a gente vai passar em Miami, buscando informação, tomando uma imersão de prosperidade, chegar aqui. A gente vai crescer muito no próximo ano, todos nós, nesse ano de 2023, todos nós vamos crescer muito. Então, concentra agora, aproveita para fazer seu fevereiro o melhor de sempre. Eu tenho certeza absoluta que quando for em dezembro, você vai olhar para trás e vai estar compartilhando sua história, até dezembro, né? Vai estar sendo uma das pessoas que vai estar aqui compartilhando sua história e suas conquistas aqui, como Micaele, como Gina, e como tem mais gente para compartilhar também, né, Daniel? Enfim. Então, agora, comentários, Wellington, presidente, quem mais está aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Daniel, Gina? Se não, vamos que Enquanto vamos. você estava falando aí, eu estava anotando e planejando aqui. Pois é. Tem gente até de Nurque aqui, Sofia, né? Que vai para 2.500 royalties, né, Sofia? Ela não quer 2.500, ela só quer direto milionário. Eu também aceito, eu permiti. Gente, vamos que vamos. Um beijo grande, que Deus guarde, proteja, ilumine. Aproveitem agora o restante desses dias e vamos fazer de fevereiro um extraordinário mês. Um beijo. Mua! Aparecendo na câmera.